Olá pessoal, vamos ver aí as questões de português, né? 2025. Prova B, prova da tarde, concomitante aí o ensino médio, né? Espero que vocês tenham ido bem, vamos lá. Questão 1. Gente, eu sempre vou deixar marcado quando eu fiz isso, vocês precisam ter essa malícia aí, ó, eu não li o texto. Tá de brincadeira que eu vou ler um texto desse tamanho aí. Primeiro olha a questão, se for necessário eu volto para ler o texto. Texto enorme. Vamos na questão. Para enfatizar uma opinião ou um fato, há, na língua portuguesa, diferentes recursos. Assinale a alternativa cujo trecho destacado extraído do texto apresenta um excerto com a ideia assertiva. Então ele quer alguma coisa com ideia assertiva sobre uma opinião ou fato. Se você ler aqui, ó, o fóssil retornou. É uma ideia assertiva. Após o encontro em Brasília, o fóssil agora está acessível. Sem dúvida, estamos diante de um momento histórico. Aqui tem assertividade, né? Letra D de dado. Precisei ler o texto inteiro aqui, gente? Olha o tamanho desse negócio. 2. Qual dos versos melhor expressa a ideia, sentimento de tristeza? Quando eu falo de sentimento, ó, tô falando de novo, eu não tinha esse rosto de hoje. Não é a mesma coisa, eu não tinha essa mão sem forças. Eu não me dei por essa mudança. Tá meio que dizendo a mesma coisa. A única coisa que expressa sentimento, eu não tinha esse coração que não se mostrava. O coração não tinha esse sentimento que não se mostrava. É praticamente um sinônimo, né? Letra C. 3. Será que ainda precisa quarentena? Parece tudo bem. E ele pergunta aí, ó. Das alternativas a seguir, qual apresenta o verbo com o mesmo efeito e de sentido exercido pelo verbo parecer nos quadrinhos aqui, ó. Parece que tá tudo bem. Perceba que nas alternativas tá tudo no passado, tirando a B, né? João anda triste. João parece triste. Não é mesmo sentido, a mesma coisa? Letra B de bola. 4. Não precisa ler. Olhe sempre a questão primeiro. Não vou ler um negócio desse. Prova cansativa. Considere os excertos a seguir. Assinale a alternativa. Essa foi a que eu fiquei com dúvida, tá? Mas não porque eu não li o texto, vocês vão ver. Ele fala assim, assinale a alternativa correta. E fala sobre verbos de ligação. Verbos de ligação liga o sujeito ao predicato, assim, dando um estado permanente ou estado transitório ou aparente, na verdade, não é permanente. Normalmente eles aparecem com ser, estar, permanecer, andar, alguma coisa nesse sentido, tá? Olhando as alternativas, eu fiquei com dúvida em duas, talvez até seja outra aqui, vamos ver. Vocês falam pra mim no texto aí, nos comentários. 1 e 4 contém verbos de ligação, sendo que em um há um desses verbos que está conjugado incorretamente. Aqui tem mesmo, ó, são. Esses são conecta o sujeito a características. Ó, as notícias, blá blá blá, são muito claras. As notícias são claras. Mesmo sendo óbvio que os prejuízos ambientais na cidade são incontestáveis. Tem verbo de ligação, não estou vendo plural com plural, não estou vendo conjugação errada. Se fosse prejuízo no singular, prejuízo é contestável. Mas são contestáveis? Tá certo. As notícias são muito claras? Tá certo. Eu não vejo erro, não. 2. Ao longo dos anos, nós teremos o surgimento de plantas, mas não com a mesma composição da flora que nós tínhamos originalmente. E na 2 aí, gente? Vocês viram alguma coisa? Teremos, tínhamos. Não é verbo de ligação, é um verbo de ação, né? Então não tem verbo de ligação na 2. 3. O professor aponta uma das consequências está. Então a consequência está no Rio Branco.
No Rio. Ah, não é um estado, né? Não é um estado transitório. Pode ser que ele não considerou isso verbo de ligação. Eu marquei aqui a letra B, ó. Pode ser porque está, pode ser um verbo de ligação, mas está no Rio é estar numa localidade. Ah, não sei. Eu não consideraria. 4. Com base na experiência de Mariana, aí sim. Com base na experiência, é possível verificar impactos. Então é um verbo de ligação, é aqui. E ele não está conjugado incorretamente aqui, ó. Por que incorretamente? Eu não vejo. A única coisa que eu vejo é que esse está pode não ser verbo de ligação. Por isso eu marquei B de bola, tá? 5. Leia o trecho. Gente, ele fala para você ler o trecho e todas as alternativas são a mesma coisa. Choveram pedaços... Tá, o termo pedaços e fatias, grãos e folhas de boi. Tá, ele quer saber sempre em relação a esse termo aqui, ó. Em choveram pedaços e fatias, grão e folhas de boi. Chover é um evento da natureza, né? Quem chove, chove. É intransitivo. Você não tem que falar em objeto direto, nem objeto indireto. O verbo chover é intransitivo. Não tem isso. Ele admirava, quem admira, admira alguma coisa. Não tem preposição. Então é objeto direto. Não indireto. Por isso, letra C. 6. Texto normativo. Ele fala de legalidade. São os textos que a gente tem que seguir no dia a dia, né? Gente, olha as alternativas. Qual que é diferente? Só o poema, né? Ele que é o que não apresenta. Só o poema aqui, ó. Estatuto da Criança e do Adolescente, Código de Trânsito Brasileiro, são leis. Constituição Federal está até acima da lei, mas tá, vamos chamar de leis. Faz parte do mesmo pacote grandão aqui de legalidade. Então B, C e D não pode ser. Poema, né? Só estava tranquilo. 7. Regência. A regência do verbo assistir, você pode assistir ao paciente, que é ajudá-lo, ou assistir o paciente andar. Na verdade, eu vou assistir a televisão. De assistir, de ver a televisão. Aí ele fala... O que ele pergunta? O mesmo sentido do verbo destacado no texto. Mesmo sentido do verbo destacado na questão. O que é o verbo destacado na questão? E ler uma notícia, assistir uma cena. Assistir de olhar para ela. Qual das alternativas? É só você ver a diferente, né? O enfermeiro assistiu a paciente. Ajudou. A gerente assistiu a funcionária nova. Ajudou. C, a mulher assistiu a todos os jogos de seu time, de ver, de olhar. Então, mesmo sentido. C, D, o menino assistiu a senhora que ajudou a senhora que atravessava a rua. 8, de novo, não li. Todo indivíduo tem direito à vida. Ninguém será mantido, ninguém será submetido. Todos os indivíduos têm direito, todos são iguais. O que esse termo está dizendo aí? Ó? Por que eles são aqui? Ó? Todos, toda, ninguém, são pronomes, né? Que se você usa no lugar do nome, pronomes indefinidos. Beleza, Léo, o que ele está perguntando? No contexto, o valor semântico, o que quer dizer? Individualidade? Não pode ser individualização. Todo indivíduo, são todos, é uma comunidade, é todo mundo. Aqui está com mais cara de equidade, de justiça, de igualdade. Igualdade para todos, porque todos vão fazer isso. Ninguém será submetido. Então é uma igualdade para todos. Cabe aqui equidade. 9. Tem vários lugares aqui que aparece a palavra onde. Quando está se tratando de lugar, ó, onde anda você? Onde andam seus olhos? Onde anda esse corpo? Onde anda a canção? E a 7, onde anda você? É advérbio de lugar. Diferente de um pronome relativo aqui, ó. Que se ouvia na noite dos bares de então, os quais a gente ficava. Os quais a gente se amava. Nos quais a gente ficava. Nos quais a gente se amava. Aqui eu estou falando de pronome relativo. Os 5 e 6. Então 1, 2, 3, 4 e 7
equivalem como advérbio. Aqui, ó. Letra C. 10. Ranzinza. E você que me convida para eventos variados. Eu coloquei a ordem dos quadrinhos aqui. Dá pra você ler o quadrinho assim, né? Acho que não tem dúvida nisso. Eu compreendo a convenção social estabelecida e aprecio muito o gesto do convite. Então ele compreende e outra coisa, e aprecia. Então esse e dá uma ideia de adição. Então lembra, orações coordenadas, subordinadas, dificilmente... Na verdade o Instituto Federal pede para você classificar, mas nesse caso aqui é o que mais aparece, a ideia do negócio. Esse e aqui dá a ideia de adição. E aprecio muito o gesto do convite. Mas, contudo, é uma ideia de oposição, é uma adversativa. Mas nem por isso vou sair de casa. O humor da tirinha reside no tratamento que a Ranzinza dá à temática convite para eventos. Ele perde aqui onde que tem a relação de coordenação. Assinale a qual quadrinho se liga o enunciado. Mas nem por isso vou sair de casa, presente no último quadrinho. Ó. E aprecio muito o gesto. Ele aprecia o convite, mas apesar de apreciar o convite, ele não vai sair de casa. Porque ele é ranzinza. Então, letra B. O enunciado assinala, se liga ao terceiro quadrinho, ó. Terceiro e quarto. Ele se liga mesmo. De certa forma, ele se liga ao segundo também. Eu compreendo a convenção social, mas nem por isso vou sair de casa. Dependendo da pergunta, daria para ligar os dois tranquilamente. Mas no nosso caso é o 4 com o 3. Então eles se ligam estabelecendo uma oposição aqui, ó. Mas em relação ao enunciado anterior. Então, apesar de ele apreciar aqui o convite, ó, tá até feliz. Aqui já não tá, ó. É uma oposição à ideia antiga. Nem por isso ele vai sair de casa. Então é uma oposição. Letra B de bola. 11. Não li esse texto, só se precisar. Em relação às palavras destacadas, assinale a incorreta. Em. Deixa eu baixar aqui. Em. É bem mais seguro ser temido que amado. O que ele está fazendo aqui, ó? É bem mais seguro ser temido do que ser amado, a ser amado. Então ele está comparando duas coisas. É uma comparação, é melhor uma coisa a outra. Então você não pode assinalar essa, porque ele quer a incorreta. Cuidado, quando ele pede a incorreta, você vê uma correta na A e já marca. B, na oração, caso é C, é uma condição, uma condicional. Venha a faltar uma das duas, é possível substituir... Ah, tá. Na oração, caso venha a faltar uma das duas. Aqui, caso venha a faltar uma das duas. Esse caso é uma condicional, se vier a faltar uma das duas. Então não é possível substituir por embora, porque embora é uma adversativa. Entretanto, todavia, contudo, é uma adversativa. Você não pode substituir uma condicional por uma adversativa. Lembra, você não precisa decorar qual oração subordinada, coordenada, adversativa, oração subordinada. Não, a ideia é o mais importante e o que você acerta a maioria das questões. Caso venha uma condição. Se eu falar entretanto, eu estou falando de uma adversidade. Estudei muito, entretanto fui mal. É uma adversidade, eu estudei, mas fui mal. Então, letra B de bola. C. É possível substituir sem prejuízo a palavra porque por pois. Não. Não pode ser essa porque ela está certa. Porque e pois tem ideia de explicação. Cadê aqui? Porque de modo geral, pois de modo geral, então dá para substituir sem prejuízo. Como está certo e ele quer a errada, não pode ser essa. D. A palavra quando expressa uma circunstância de tempo. Normalmente sim, né? Quando surgirem dificuldades, no momento que surgirem dificuldades, realmente. Então, letra B, como ele queria, errada. 12. Ah, essa foi meio chatinha, né? Porque eu tive que comparar algumas coisas aí, ó. Ele dá o texto 1. E um infográfico aqui, né?
Aí, o que ele faz nas alternativas? Analisando as informações do documentário e comparando-as com a do infográfico, é possível afirmar: o documentário dispensa a leitura do infográfico? Não, normalmente não, né, gente? Ele não vai colocar o infográfico à toa. Mas ele não dispensa porque o infográfico ele acrescenta dados ao documentário. Por que eu vi isso? Porque na B ele fala que sintetiza, simplesmente sintetiza. Então tem vários casos aqui. 11% laboratório de ciência, aqui ó. Rede de esgoto, 47%. 47% rede de esgoto. 32%, ó, quadra de esportes, 32%. Quadra de esportes, 32%. Tem um que ele fala da biblioteca aí, ó. Bibliotecas passaram para 36%. Então, 36%. Entretanto, eu não achei no texto o 24%, falando da acessibilidade e da internet. Olhando aqui, eu não achei 61% nem 24%. Tá vendo? Não precisa ler o texto. Então, o que acontece? O infográfico não só resume, mas também acrescenta dados ao documentário, letra C. Na D, o documentário não põe em destaque aspectos relevantes. Lógico que põe. O infográfico só faz isso, põe em destaque aspectos importantes. Então, letra C de casa. 13. 13, eu acabei ficando com a B aqui por causa do micro-ondas. Micro-ondas é separado. Aqui é junto. Autoaprendizagem é separado, gente. Não é junto, é junto. Autoaprendizagem é junto. Então não pode ser a C. Seminovo é junto, não pode ser a D. Contra-regra é junto, não pode ser a A. Então é B de bola. 14. Essa tem que ler, ó. Foi acho que a única que eu coloquei. Não lembro agora, mas a maioria nem li, né? A alternativa que melhor apresenta a hierarquização das proposições e a síntese do conteúdo dos textos. Vamos ler rapidinho. Em primeiro lugar, devemos considerar a importância da educação e para o desenvolvimento social. Por outro lado, isso aqui é como o pessoal devia fazer redação, né? É necessário também investir em infraestrutura e saúde pública. Dito de outro modo, isso aqui é importante, tanto a educação quanto a infraestrutura e a saúde são pilares fundamentais para o progresso de uma sociedade. Então ele está colocando em pé de igualdade esses três: educação, infraestrutura e saúde pública. Olha as alternativas. Educação é mais importante? Não, está em pé de igualdade, são os pilares fundamentais. A educação, a infraestrutura e a saúde são igualmente importantes para o desenvolvimento social. Gente, é o que ele fala aqui, né? Para o progresso de uma sociedade. Ó, estão interligados, interligados. Então são igualmente importantes aqui, né? C, a infraestrutura e saúde são mais relevantes. D, a infraestrutura e a saúde são aspectos secundários. Não. B de bola. 14. Tem... 14 era essa. 15. Cadê a 15? Agente da passiva. 15 é a última, né? Agente da passiva é o que... ele quer uma oração que não está na voz ativa. Não, eu não estudei, não lembro. Oração na voz ativa. Ele quer uma na voz passiva. Voz ativa e voz passiva é um dos conhecimentos fundamentais para você ter, mas eu não tenho, vamos supor. Gente, o menino chutou a bola. É ativo, o menino é ativo nessa situação. A bola foi chutada pelo menino. Então a bola está sofrendo uma ação de ser chutada, passiva. Mas olha, a Raquel trouxe o bolo. Para o lanche de Pedro e Raquel, trouxe o bolo. Mesma coisa A e a B. C, Raquel, para o lanche de Pedro, trouxe o bolo. Mesma coisa, o bolo foi trazido por Raquel. Percebe que está diferente da A, da B e da C? Só pode ser a D, mesmo sem conhecimento de voz ativa e passiva. Mas quem já estudou, o bolo foi trazido, o bolo sofre a ação de ser trazido por alguém, por Raquel. Então a voz passiva que ele quer é a letra D de dado. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, deixa nos comentários aí o que vocês acharam, tá bom?
Um grande abraço e continue acompanhando.